A culpa morre sempre solteira. É sempre do outro. O ser humano tornou-se mestre a empurrar a culpa para o lado. Aponta-se por norma a culpa aos políticos, claro está, mas desviar a culpa é universal. Já não se diz que se pecou, diz que se cometeu um erro. Já não há culpados, há vítimas. A culpa deixou de ser uma ofensa contra Deus, passou a ser um problema de autoestima, um peso que cada um se deve libertar, uma sombra herdada da educação ou da sociedade ou dos outros. O que as pessoas precisam mesmo, dizem-nos, é de se perdoarem a si mesmas, é de se aceitarem como são. Mas o problema, queridos irmãos e queridos amigos, é que o problema é que a culpa é real. E nós sabemos disso. Nem que seja por apontarmos a culpa aos outros, nós sabemos que a culpa é real. Nós vemos os efeitos do pecado e da culpa no nosso dia-a-dia. Ao mesmo tempo, perdoar-se a si mesmo não resolve coisa nenhuma quando o ofendido é Deus. E é precisamente isto que o texto de hoje nos mostra. Vamos olhar para o primeiro casal em Gênesis, logo depois de terem pecado. A seguir a terem pecado, cozeram folhas de figueira para se esconderem e para esconderem a sua culpa e a sua vergonha. Vamos vê-los a empurrarem a culpa para o lado. Ao comentar o primeiro pecado, como lemos em Gênesis 3, como vimos na semana passada e vamos continuar esta semana, alguém comentou desta forma: no instante, o primeiro casal passou da vida para a morte, da ausência do pecado para o pecado, da harmonia para a alienação, da confiança para a desconfiança, da tranquilidade para a inquietação. Não demorou um dia sequer. Aconteceu num milésimo de segundo. E lá estavam eles, o primeiro casal, com as suas ridículas folhas de figueira, a vaguear desorientados pelo paraíso perdido. E então Deus confrontou-os. E nesse confronto, vemos o nosso próprio confronto. Convido-os a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Se usarem as Bíblias à vossa frente, está na página número 13. Gênesis, capítulo 3. E vamos ler os versículos 8 a 15. Mas lembrem-se que enquanto estamos a estudar este texto, ele está incluído num contexto maior. Estamos a seguir uma narrativa e uma história. Estamos a segui-lo passo a passo para nos podermos aprofundar, mas lemos-lo sempre no seu contexto. Vamos ler os versículos 8 a 15. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 15. E este é logo a seguir a Adão e a sua mulher terem pecado, terem comido do fruto e terem cozido folhas de figueira para taparem a sua vergonha. E diz-nos assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste texto vemos pelo menos duas coisas
Vejam este progresso. Em primeiro lugar, Deus vem ao encontro de Adão e da sua mulher para confrontá-los com o seu pecado. Vemos isto nos versículos 8 a 13. E depois, nos versículos 14 e 15, vemos Deus a amaldiçoar a serpente. Nestes versículos, Moisés, o autor deste texto, quer mostrar a Israel que as folhas de figueira não bastam, que a única solução para a vergonha e a culpa do pecado é a promessa da semente que há de esmagar a cabeça daquela serpente. E por isso, os 2 pontos do sermão de hoje são estes. Número 1, um encontro necessário. Número 2, uma maldição abençoada. Número 1, um encontro necessário. Número 2, uma maldição abençoada. Na semana passada, deixámos o homem e a mulher, por assim dizer, de olhos abertos. Mas lembrem-se, porque a serpente tinha prometido. Eles não acabaram de olhos abertos para a sua divindade, mas de olhos abertos para a sua culpa, para a vergonha, para umas folhas de figueira cozidas à pressa para tapar aquilo que não tinha remédio. E é aqui, com o casal escondido atrás da sua vergonha, que a narrativa avança. É o título deste primeiro ponto. Um encontro necessário. Necessário, notem, porque o pecado precisa de ser confrontado. Mas notem bem, porque Deus tanto vem de encontro como vai ao encontro do homem. A forma como Deus se aproxima de Adão e da sua mulher vai ser muito diferente da forma como mais à frente irá de encontro à serpente. Vejam o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui a palavra voz, neste versículo, pode significar também som. Pela viração do dia, devia ser lido à letra pelo vento do dia. O que o texto nos dá, notem, é a percepção de Adão e da sua mulher da presença de Deus. Não é tanto que Deus tenha estado ausente e só agora apareça, como que uma surpresa, porque Deus é omnipresente, Deus nunca se ausenta. Mas notem, do ponto de vista da narrativa, Adão e a mulher agora apercebem-se da presença de Deus depois de terem pecado. E o surpreendente é que pela primeira vez a presença de Deus não é algo natural e bom, ou pelo menos segundo a percepção de Adão e da sua mulher. Pela primeira vez eles têm este instinto de se esconder de Deus. Notem como lemos de novo a expressão aqui que a serpente tão convenientemente escondeu. É o Senhor Deus, o Deus pessoal, o Deus que os criou para um relacionamento e para comunhão, o Deus verdadeiro, o Deus bom. Mas agora, no meio da culpa, a sua presença não é mais algo que eles desejam. Porque este Deus é também santo e justo e eles agora escondem-se. Na última quarta-feira, no estudo bíblico, uma das nossas crianças fez uma pergunta muito simples, mas perspicaz. Notem esta transição, versículos 7 e 8. Mas se eles já tinham cozido aventais de folhas de figueira, por que é que ainda precisavam de se esconder atrás daquelas árvores? A resposta é simples, mas ela é profunda. Porque as folhas de figueira não bastam. As folhas de figueira foram tentativas infantis de tapar aquilo que não se pode tapar. As próprias árvores não serão capazes de os proteger da presença de Deus, de tapar a sua culpa. Entendem, irmãos? Ainda hoje as pessoas podem viver como se Deus não existisse. E temos de reconhecer nós mesmos. Podemos muitas vezes esconder-nos na nossa culpa. E bem que podes tentar esconder o teu pecado por detrás da porta do teu quarto, por detrás dos teus pensamentos, por detrás do íntimo do teu coração. Mas Deus vê. E tal como Adão e a sua mulher, virá o dia em que terás de te apresentar diante dele. E lemos no versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Vejam a quem Deus chama em primeiro lugar. Não há serpente que falou à mulher, não há mulher que comeu o primeiro fruto,
mas a Adão, porque foi a ele que o mandamento de não comer da árvore tinha sido dado. Vejam no capítulo 2, versículos 16 e 17, mesmo antes de a mulher existir. Foi ele que tinha sido colocado no jardim, como lemos no capítulo 2, para o lavrar e guardar. Ele estava presente ao lado da mulher durante todo este episódio e nada fez. A responsabilidade primeira era sua. Não era única, mas a primeira responsabilidade era sua. É por isso que mais tarde nós vamos ler, já no Novo Testamento, que Paulo utiliza esta expressão, e em Romanos 5,12 nós lemos que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Ainda que a mulher tenha comido primeiro, é Adão que representa toda a humanidade no seu pecado. É ele o culpado do pecado ter entrado no mundo. E por isso mesmo, Deus vem ter com ele em primeiro lugar. E é nesta pergunta que nós temos, meus irmãos, um encontro necessário. Onde estás? Não é que Deus não saiba onde Adão está. É Deus que vem procurar e o homem se esconde. E notem que as perguntas de Deus não são para recolher dados. São um instrumento para a convicção do ser humano. Mais uma vez, estas palavras serviram os israelitas, estas palavras servem-nos hoje para nos vermos ao espelho. Servem para nos encontrarmos também hoje mesmo com Deus. Quero convidar-te a aproveitares esta oportunidade para te encontrares com Deus. Porque as pessoas ainda hoje mesmo podem cozer folhas de figueira para esconder a sua vergonha e a sua culpa. Podem esconder-se atrás das árvores. Mas Deus chamará cada um de nós pelo seu nome. Onde estás? Como lemos em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém se pode esconder para sempre. E o que é que Adão responde à pergunta de Deus? Vejam o versículo 10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Reparem nesta triste ironia. Adão ouviu e temeu. Ele que tinha sido feito para ouvir a voz de Deus e obedecer, agora ouve a voz de Deus e porque não tinha obedecido, a única coisa que lhe desperta agora é medo. A presença de Deus, a voz de Deus, que era a sua maior alegria, que era aquela comunhão perfeita e harmoniosa, torna-se agora uma presença aterradora da qual ele foge. É como a voz de um pai que chega à casa, aquela voz que devia ser motivo de alegria, de correr para o abraço, mas que se torna motivo de medo, porque o filho desobedeceu e sabe que o pai o vai chamar. Adão tem razão para ter medo, porque a sua culpa é real. Mas reparem como Adão não confessa a verdadeira razão do seu medo. Ele diz, porque estava nu. Mas Deus tinha-o criado nu. Ele nunca tinha temido antes, apesar de sempre ter estado nu. O que mudou não foi a nudez. O que mudou foi o facto de ele ter desobedecido. E é nesse exato momento que Deus confronta Adão com o seu pecado. Vejam o versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Notem, não é o facto de Adão estar nu que mudou, é a sua percepção da sua nudez. E quem é que lhe mostrou que ele estava nu? Ninguém. Foi ele próprio que chegou a essa conclusão, porque ele agora conhece o bem e o mal e ele percebe que está nu. Deus está a conduzir Adão à causa daquilo que o próprio Adão acabou de confessar. Ele temeu porque estava nu. E porque é que estava nu? Reparem nisto. Deus podia ter simplesmente executado o seu julgamento, como Adão merecia. Mas em vez disso, Deus faz uma pergunta. Deus convida Adão a refletir, Deus dá a oportunidade a Adão a confessar. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? A pergunta em forma de afirmação que força Adão a uma resposta.
Versículo 12, e então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Estas são palavras de uma tristeza difícil de descrever. A mulher que tu me deste. Adão culpa de uma assentada, tanto Deus como a sua mulher. Aquele homem que há pouco irrompeu em poesia diante daquela mulher que tinha sido uma dádiva do seu Deus. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vira-se agora contra essa mulher. Aquele que tinha a função de a proteger contra o perigo, usa-a agora como um escudo da sua própria culpa. E ao mesmo tempo culpa Deus, porque a mulher foi criação sua. Notem que Adão reconhece que comeu, porque isso é inegável nesta altura. Mas ele não assume a culpa. É verdade que a mulher lhe deu o fruto, ele nisso não mente, é um facto. Mas Adão fala como se de alguma maneira a sua passividade o ilibasse, quando na verdade ainda não percebe que só prova exatamente a sua culpa. E depois de Adão, Deus pergunta à mulher, versículo 13, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A resposta da mulher é o espelho da resposta de Adão. Tal como ele, notem, ela reconhece o que fez, comi. Tal como ele, o que ela diz é factualmente verdade, a serpente enganou-a mesmo, mas tal como ele, ela fala como se isso a ilibasse da culpa. Meus irmãos, a resposta dos seres humanos à culpa, ainda hoje, não é diferente. Deixem-me ser sincero aqui. Ou será que nenhum marido aqui presente alguma vez, como eu, nunca disse à sua mulher, eu fiz, mas se tu não fizesses isto, se tu não tivesses feito aquilo, pode ser, queridos irmãos, que em alguns círculos nós tenhamos aprendido a ser um pouco mais sofisticados, mas nós continuamos a ser tentados a reconhecer o ato sem confessar a nossa culpa. Mas como lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A verdadeira confissão de pecados não admite mas, só admite eu pequei. E a confissão de pecados é essencial na vida cristã. Este é o encontro necessário. Deus chama o homem pelo nome e pergunta, não para recolher informações que ele não soubesse, mas para levar o homem e a mulher a confrontarem-se com o seu pecado e a sua culpa. Mas Adão culpou a mulher e a Deus, e a mulher culpou a serpente. Ponto número 2. Uma maldição abençoada. Agora Deus fala à serpente. E nas palavras de Deus nós não ouvimos nenhum onde estás ou o que fizeste. Não existe uma única pergunta. Só existe uma razão simples e uma sentença. Deus não dialoga com a serpente. Ao homem e à mulher ele deu espaço para a confissão, mas a serpente não tem nada para aprender. Não existe nada que a possa redimir. Deus e a serpente são inimigos. Notem bem a seriedade desta afirmação, irmãos. A inimizade da serpente contra Deus não significa apenas que elas fazem parte de duas equipas diferentes no campeonato do mundo de futebol. Entendem, irmãos? São dois inimigos mortais. O que está em causa neste texto e nesta inimizade é o destino da humanidade. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto? Primeiro vem a causa, porque Deus não condena por capricho. A culpa corresponde à pena e a pena é proporcional à culpa. Notem isto bem, irmãos, porque isto é essencial para a nossa compreensão de quem Deus é e da sua perfeição, que é a sua justiça e a sua santidade. Deus não é caprichoso,
não é aleatório nas suas ações. Deus é santo e Ele é justo. É por isso que a culpa não desaparece só porque a negamos, porque ela continua lá e ela exige uma pena. Adão e a sua mulher não quiseram assumir a sua culpa, mas ela não desapareceu por uma arte mágica, simplesmente porque a varreram para debaixo do tapete, simplesmente porque disseram que a culpa era do outro. A culpa do pecado, a culpa contra Deus é real e ela tem consequências. Mas o que é isto que a serpente fez? Ora, a serpente enganou a mulher, a serpente mentiu, a serpente teve a ousadia de chamar Deus de mentiroso e colocar o caráter perfeito de Deus em causa. Lembram-se, ainda esta manhã, na escola dominical, o irmão Rodrigo ensinou-nos sobre o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E foi exatamente isso que a serpente fez. Falou de Deus de uma forma falsa, distorceu o seu caráter, fez dele um mentiroso. É por isso, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos acerca de Deus, a forma como adoramos, mesmo a forma como vivemos. Não é um pecado qualquer, é só ser como a serpente, entendem? E então a serpente é amaldiçoada. E esta maldição tem dois planos. No versículo 14 temos a humilhação do animal propriamente dito. Andará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. É a humilhação de uma criatura que perde o seu estatuto. E depois temos o versículo 15 e vemos que a maldição vai muito para além de um réptil que rasteja. Há mais do que um animal em causa neste versículo. O texto trata esta serpente como um instrumento. Notem, a serpente é um animal verdadeiro, não me entendam mal aqui, mas foi um instrumento de algo muito maior que ela. O livro de Gênesis não nos diz muito acerca desta personagem, mas a Bíblia ensina-nos que era Satanás. Um anjo caído que se rebelou contra Deus e que se opõe a Deus e ao seu reino. No texto que nós já lemos hoje, em Apocalipse 12, nós lemos a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás. E vemos que Deus declara a inimizade, mas também a derrota final desta serpente, de Satanás. No versículo 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos 3 pares de inimizades, por assim dizer. Acompanhem comigo no texto à vossa frente. Primeiro, a inimizade entre a serpente e a mulher. Este é o presente que começa naquele momento. Depois temos a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, que irá desenvolver-se a partir daquele momento. E, finalmente, temos o ferimento da semente da mulher e a derrota final da serpente que se haveria de cumprir no futuro. Mas aqui precisamos fazer uma pausa aí de perguntar, mas porquê é que Deus estabelece esta inimizade? Então não é Deus o Deus da união, do amor, da amizade? Porquê é que é o próprio Deus que promove desunião e inimizade? E aqui pensem, irmãos, pensem bem no que acabou de acontecer naquele jardim. A serpente enganou a mulher. Ela procurou fazer, permitam-me esta linguagem, amizade com a mulher. E ela conseguiu. A mulher ouviu a voz da serpente e a partir daquele momento a serpente e a mulher estavam unidas, estavam do mesmo lado contra Deus. Mas mais ainda, é que no momento em que Adão e a sua mulher desobedeceram a Deus, eles ficaram a pertencer ao domínio de Satanás e debaixo do seu poder. É com esta linguagem que o apóstolo João fala em 1 João 3,8, quando ele escreveu: aquele que comete pecado é do diabo. É mais do que uma afinidade, é uma pertença.
é estar sob o domínio de Satanás. É o mesmo tipo de linguagem que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, quando diz: estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, e depois um pouco mais à frente diz: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Foi assim que Jesus respondeu aos judeus que o queriam matar. Lemos em João, capítulo 8, versículo 44, quando ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Desde Gênesis foi declarada esta inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a semente, ou seja, a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Aqui estamos, por isso, a falar de descendência espiritual, a mesma linguagem, entendem, que o Senhor Jesus utilizou. É por isso que é possível que o Senhor Jesus tenha dito que o vosso pai é o diabo. Porquê? Porque vocês fazem o que o vosso pai faz. Porque vocês estão sob o domínio dele. Porque vocês parecem-se com ele. É por isso que para a mulher e Adão poderem ser reconciliados com Deus, eles têm primeiro de entrar em inimizade contra a serpente. A amizade forjada naquele dia tem de ser quebrada para que a comunhão com Deus possa ser restaurada. A maravilha é que Deus não espera que o homem tome a iniciativa. Reparam nisto? Deus sabe que o homem não tem essa capacidade, que o homem não se consegue livrar do domínio daquela serpente. E é por isso que o próprio Deus intervém. É Deus que anuncia a inimizade entre a mulher e aquela serpente. Porque só Deus pode salvar. Meus irmãos, é por isso mesmo que este versículo é chamado do primeiro Evangelho. Porque é uma maldição abençoada. Porque na maldição da serpente estão presentes as boas notícias para a humanidade. E agora quero que pensem na ordem em que tudo acontece, porque ela é simplesmente maravilhosa. A graça de Deus é tal que antes mesmo de Adão e da sua mulher ouvirem e receberem o seu próprio castigo, eles ouvem primeiro a promessa da sua salvação. A graça chega antes do juízo. Antes mesmo de eles saberem e compreenderem as consequências dos seus pecados, já Deus preparou e anunciou a sua salvação. Que coisa maravilhosa! E reparem na certeza desta promessa. Aqui ainda não é claro em Gênesis como é que isto vai acontecer, como é que se vai desenvolver, como é que a semente da mulher vai esmagar a cabeça desta serpente. Isto só vai ser revelado mais tarde na história. Mas notem como Deus já declara esta promessa como uma certeza. Entendem? Não é uma luta que ainda vamos ver quem ganha. Deus não discute com a serpente. A serpente não se atreve a responder a Deus. A sentença está dada, a serpente já está condenada. Agora, reparem, é verdade que naquele momento a serpente parece ter ganho. Pelo menos aquela batalha. É verdade que ela vai ser capaz de ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas ouçam bem, porque a derrota da serpente ficou declarada publicamente desde aquele preciso momento. Desde Gênesis 3,15, que cada golpe que a serpente é capaz de dar é uma lembrança também da sua derrota final. Meus irmãos, Gênesis 3,15 é de tal forma importante que nós podemos dizer que é o versículo do qual depende toda a narrativa de Gênesis e o destino da humanidade. É este versículo que vai dar sentido a tudo o que vai acontecer a partir deste momento. Nós vamos perceber em primeiro lugar porque é que Gênesis está estruturado à volta deste refrão, e o refrão é: estas são as gerações de... Vamos ver isto ao longo de todo o livro. Porque Gênesis segue uma genealogia muito específica. A partir do momento desta promessa, e se o futuro da humanidade depende do cumprimento desta promessa, qual passa a ser a principal preocupação? É seguir a semente. Quem vai ser a semente? Quem vai ser esta semente que vai
esmagar a cabeça daquela serpente. E é exatamente por isso que não é apenas Moisés. É todo o Antigo Testamento que é obcecado com genealogias. Aquelas que nos parecem como listas intermináveis de nomes. Aquelas partes que muitos de nós saltam, porque são difíceis, devemos reconhecer, difíceis de ler e acompanhar, mas que são, na verdade, das mais essenciais para a nossa salvação, porque é delas que depende o cumprimento da promessa de Deus. É a linha da semente prometida por Deus que está a ser seguida, geração após geração. A história do Antigo Testamento pode ser resumida como um crescendo de frustração. Geração após geração, líder após líder, esperava-se a semente que havia de esmagar a serpente. E uma após outra vez, ficou provado que o problema do homem não era um problema de circunstâncias ou condições, porque todos falharam, século após século, porque o problema era e continua a ser um problema de coração. E percebemos também porque é que 2 dos Evangelhos do Novo Testamento começam com uma genealogia. E porque é que depois dessas 2 genealogias se perde por completo nas Escrituras o interesse em genealogias. Vejam como o Novo Testamento começa, Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Os primeiros 17 versículos do Novo Testamento são a genealogia de Jesus. E é precisamente esta passagem que, se Deus quiser, o irmão Rodrigo Cid vai pregar no próximo domingo. E, portanto, quando os irmãos lerem em casa, a prepararem-se para o próximo domingo, não leiam já esse texto como uma lista aborrecida de nomes, mas como uma lista entusiasmada do cumprimento das promessas de Deus. O Evangelho de Lucas vai ao ponto de levar a sua genealogia a Adão, o qual ele chama filho de Deus. Jesus é a semente da mulher prometida por Deus, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é claro, lemos em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, ou à sua semente. Não diz e às sementes, como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua semente, que é Cristo. A semente prometida no jardim. Aquela que havia de ferir a cabeça da serpente. É Cristo. E não é por acaso que a Escritura faz questão de dizer que Cristo nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4, porque Ele é verdadeiramente a semente da mulher. O Novo Testamento trata a semente prometida por Deus, Cristo, como um segundo Adão, um novo representante da humanidade. Porque Jesus conseguiu o que o primeiro Adão não foi capaz. Mais uma vez, lembram-se do primeiro Adão? Lembram-se daquele homem que esteve ali presente ao lado da sua mulher, mas não foi capaz de guardar o jardim, que não foi capaz de derrotar a serpente, que não foi capaz de obedecer a Deus? Mas agora Jesus, a semente da mulher, esmaga a cabeça da serpente. E esta é a grande maravilha, meus irmãos. Vejam estes paralelos. Adão não ouviu a Deus. Ele falhou em guardar o jardim e em obedecer ao mandamento. Ele foi um homem passivo. Quando confrontado com o seu pecado, ele escondeu-se e culpou a sua mulher. Mas o nosso Senhor Jesus não foi assim. O Senhor Jesus obedeceu em todas as coisas. Ele também foi tentado, mas nunca se submeteu a de Satanás. Nunca cedeu às suas tentações. Meus irmãos, por causa da nossa culpa, o Senhor Jesus foi injustamente acusado. E Ele deixou. Quando foi acusado, Ele não passou a culpa a ninguém. O profeta Isaías profetizou assim, lemos em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Entendem, apesar de ser inocente, quando ele foi acusado, ele não abriu a boca. Ele não apontou o dedo aos verdadeiros culpados. Naquela cruz ele aceitou carregar uma culpa que não era a sua.
Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Adão recusou a culpa que era sua, mas o Senhor Jesus levou sobre si a nossa culpa. Foi ali, meus irmãos, naquela cruz, quando aquele sangue foi derramado, quando o Senhor Jesus ofereceu a sua vida, que a cabeça da serpente foi esmagada. Esta é a maior ironia de toda a história. A ironia divina no seu expoente máximo. Porque a serpente foi capaz de ferir o calcanhar da serpente da mulher. E que golpe foi! Porque foi a ferida da cruz. Mas, meus irmãos, naquilo que parecia ser a ferida mortal do Filho de Deus, naquilo que parecia ser a grande vitória da serpente, estava a sua própria derrota. Porque na cruz a culpa foi paga. Aquilo que a serpente julgou ser o seu maior triunfo foi a sua derrota definitiva. É por isso que esta é uma maldição abençoada. A sentença contra a serpente é a nossa salvação. Na cruz onde a serpente pensou vencer, Cristo levou a nossa culpa e esmagou a sua cabeça. Agora nota, porque isto significa que mesmo antes de tu e eu termos nascido, antes de tu e eu termos cometido algum pecado, Jesus morreu por nós. Antes mesmo de termos nascido, já Deus nos tinha amado e manifestado o seu amor para connosco da forma mais elevada e gloriosa do que algum de nós alguma vez poderia imaginar. Que o próprio Deus se fizesse homem e morresse para perdão dos meus pecados e para me reconciliar com Ele. É por isso que se estás aqui e não és cristão, deixa-me dizer que a solução para a culpa e para a vergonha não são encontrados em procurares esconder-te porque a tua culpa é real e também não podem ser encontrados em nenhum outro que não Cristo, que pagou a culpa. Não pode ser resolvida de nenhuma outra maneira senão arrepender-nos dos nossos pecados e colocar-nos a nossa fé no Senhor Jesus. Aquele que, sendo inocente, morreu para perdão dos nossos pecados. Por isso, arrepende-te, coloca a tua fé nele. Sê salvo. Meus queridos irmãos, a serpente já está vencida. Ela ainda esperneia, ela ainda age de formas bem visíveis neste mundo, ela ainda nos acusa, o pecado ainda nos tenta e ainda batalhamos contra ele. Ainda devemos confessar, atraídos pela sua tentação, mas a cabeça da serpente já foi esmagada. Ela já não tem com que nos acusar. A que todos aqueles que estão unidos a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e já colocaram a sua fé no Senhor Jesus, já não temos acusação, porque a culpa já não está sobre nós, porque caiu sobre Cristo, porque foi pregada naquela cruz. Isto significa ao mesmo tempo que nós já não pertencemos a Satanás. Significa que o pecado já não tem domínio sobre nós. Que na sua morte e na sua ressurreição Jesus libertou-nos para não vivermos mais no nosso pecado. Ouve bem isto, meu irmão e minha irmã. O poder de Satanás não é maior do que o poder do Espírito Santo que habita em nós. E nós precisamos de nos lembrar disto. 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É por isso mesmo que nós podemos lutar contra o pecado, porque a vitória final está garantida. Na tua luta contra o pecado não te escondas. Não cozas folhas de figueira. Não te afastes da igreja. Vai a Cristo. Confessa. Traz o teu pecado à luz. Luta contra ele. A luta contra o pecado é bem real. Nem sempre ganharemos todas as batalhas neste mundo. Mas temos esta certeza. A certeza que nós lemos no final da carta que Paulo escreveu aos Romanos, no qual ele tinha o texto que nós acabamos de estudar em mente. Romanos 16, 20. E o Deus de paz
esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Vamos orar. Pai do céu, nós vimos a Ti. Nós vimos a Ti na nossa imperfeição, mas também no nosso pecado, sabendo que existe culpa em nós, sabendo que ainda existe pecado em nós. Mas nós queremos vir a Ti, porque em Ti existe perdão, porque em Ti existe salvação. Porque não vens a nós para nos condenar, mas para nos restaurar. E por isso nós te queremos pedir, ó Pai, que nos dês cada vez mais a capacidade de reconhecermos os nossos pecados, de os confessarmos, que nos dês o poder de mortificar o pecado nas nossas vidas, o poder de obedecer à Tua lei, aos Teus mandamentos que são bons e justos. Ao mesmo tempo, nós te pedimos que Tu nos ajudes na nossa falta de fé, nos ajudes na nossa fraqueza. E oramos também por nós, enquanto Igreja, que nos ajudes a encorajar-nos uns aos outros, a ensinar-nos uns aos outros, a encorajar-nos uns aos outros, a amar-nos uns aos outros, para que ninguém fique para trás, para que todos nós possamos continuar a crescer à imagem do Senhor Jesus. Nós oramos no Seu nome, no nome do nosso Senhor que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Amém.